Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos lá, Luiz, aqui para os ajustes finais, para a gente iniciar nossa live. Nós vamos só fazer aqui alguns ajustes. Você já mandou lá no Instagram, Luiz? Mandei, já tá aberto já. O Não pessoal tá já começou. chegando. Não tá chegando, não aparece para mim aqui. Você. Ah, apareceu. Entrando. Isso. Foi. Olá, pessoal, boa noite. Conseguem se ver tudo bem? Tá dando um pouquinho de eco aí. Isso, acho que é só interferência, né? Hello! Estou vendo alguns alunos entrando, que maravilha. Acho que se eu mutar aqui o. É, acho que não. Tá bacana. Pessoal que já entrou aí, confere pra gente se o som tá chegando legal. Tá indo tudo bem aí? Acho que eu vou mutar meu telefone aqui, senão vai dar um eco. É o problema da live. Bom, Acho que agora tá tranquilo, né? deixa eu só conferir se o meu tá. Se tá aberto para o Facebook. O pessoal mandar os recadinhos. Eu acho que tá ok. Bom, Luiz, aqui no chat, como que eu faço para. Não estou conseguindo liberar os comentários pelo Facebook. Esse detalhe acho que nós esquecemos de rever aqui. Bom, pessoal, eu sou uma extremamente iniciante, né, dessas redes sociais. Luiz aí, esse garotão aí que eu tive o prazer de conhecer. E ele veio buscar aqui um curso de inglês, né, aqui na Believe, e eu fiquei encantada, não conhecia a história do Luiz, né, e o Luiz fez parte aqui da escola, fui professora dele por algum tempo, e fui aprofundando mais, né, na história de vida dele como estudante, como acadêmico, e o Luiz participou de um intercâmbio, e eu acho o assunto muito pertinente, né, para a gente estar tratando agora, né, e queria agradecer a todos que estão chegando aí com a gente nessa live, né? O som tá dando eco aí ainda, Amanda? Melhorou? Então, nessa live de hoje, nós iremos falar com o Luiz. Gostaria que o Luiz também se apresentasse. O pessoal que não me conhece e está participando da live, eu sou Jolane, professora de inglês aqui da Believe Thomas, em Salinas. E hoje eu vou falar com o Luiz. Luiz, gostaria que você se apresentasse. Eu acho que por a gente estar fazendo a transmissão em ambas as redes, tá dando um pouquinho de eco. Para mim tá chegando aqui também um pouquinho de retorno. Você consegue Tá? desabilitar o áudio do seu computador, Jolande, por favor? O áudio do computador. Isso, acho que aí melhora para o pessoal também. Ok, você me ouve? Ouço. Ok. Melhorou agora um pouco o eco. Melhorou agora? Melhorou. Pessoal, tá tranquilo para vocês, para ouvirem a gente? Estou ouvindo bem. Então, Luiz, nós estamos aqui para falar sobre o programa, né? Nós temos vários programas de intercâmbio que são patrocinados, né, pelas universidades do Brasil, algumas parcerias que são feitas, né? E tem os intercâmbios onde os alunos compram um pacote de intercâmbio, viajam e tem aí 15 dias, um mês, né?
E hoje nós iremos falar sobre o intercâmbio que você participou, né? Eu pesquisei que nós temos vários nomes para esses programas de mobilidade acadêmica, chamada unificada para habilitação em programas ibero-latino-americanos, mobilidade livre, entre outros, que algumas universidades disponibilizam. Eu gostaria que você falasse com a gente sobre o programa que você participou, sendo aluno, né, de escola pública, e os caminhos que você percorreu para conseguir participar desse projeto bacana. Perfeito. Antes de tudo, eu queria agradecer a você, Jolande, pelo convite, estou muito honrado. E vou me apresentar rapidinho, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Antônio, eu sou aluno de licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG, o nome eu acho que é o áudio aqui do celular. Aí, melhorou. Deixa eu ver se eu consigo. Tá melhor? Tá melhor. Tá, eu acho que ainda tá dando um pouquinho de retorno por a gente tá transmitindo duas plataformas, mas vamos tentar ver se rola assim. Bom, aí como eu estava dizendo, eu estou quase terminando o curso de biologia, né? E aí durante a graduação, lá no ano de 2018, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, né? O famoso intercâmbio. E a modalidade na qual eu participei foi a de mobilidade internacional, né? Modalidade de intercâmbio acadêmico, tá? Que é um pouco diferente, a gente tem várias modalidades de intercâmbio. E nessa modalidade, eu fui para estudar em Portugal por 6 meses, um semestre letivo, e lá, como a organização do semestre é um pouco diferente, eu fui no final do ano, então não fui no início do ano, né? Lá o primeiro semestre deles começa em setembro, vai até fevereiro do ano seguinte, e eu passei esse período lá, eu acho que ainda tá dando um pouco de retorno. Tá. O áudio tá ok aí? Para mim tá cortando um pouco. Não sei se o pessoal tá ouvindo bem. O que seria? Tá, será que tá dando a interferência dos dois? Eu acredito que sim. Então, por onde seria melhor que nós transmitíssemos? Pelo Instagram ou pelo stream? Nossa, eu acredito que pelo stream seria melhor, viu? Como a gente tem 9 pessoas aqui, é melhor? O pessoal conseguiria migrar para lá. Se eles conseguissem acompanhar pelo Face, então, seria melhor. Se o pessoal pudesse migrar para o Facebook, né? Para o Geolande da Silva no Face, porque tá complicado, a nossa internet não tá muito legal. E se pudessem ir lá para o Facebook, então nós iremos gravar essa live, porque tá complicado o áudio. Então vamos lá. Vamos ficar no StreamYard, então. Vamos lá, então. Vou encerrar aqui, pessoal. Só falou para usar o fone, meu fone está com problema também. Talvez melhore na próxima, gente. A gente teria que usar fone para conseguir melhorar a qualidade um pouco, né? Isso. Uma pena. Bom, mas nós vamos disponibilizar lá no Instagram. Então, Luiz, continuando aí, você estava explanando sobre a sua participação, né? No intercâmbio. Então, o programa que você participou, qual seria o nome do programa? O nome do programa é Mobilidade Acadêmica Internacional, né? Então, é um programa que é administrado pela reitoria do IFNMG. Até 2018, né, que foi o ano em que eu participei, a gente tinha lançamento de edital todo ano, então todo ano eram disponibilizadas vagas para alunos do ensino superior que estavam interessados em fazer intercâmbio acadêmico. Infelizmente, aí, devido a todo esse cenário político, né, e do contingenciamento dos recursos, a gente não conseguiu lançar novas vagas, né, abrir oportunidade para outras pessoas irem. Foi uma dificuldade que o Instituto enfrentou, né, porque foi um corte realmente
muito grande, né? Então, boa parte dos recursos teve de ser remanejado e, infelizmente, a modalidade aí de intercâmbio, ela sofreu com esses cortes e justamente pelo fato de ser um programa que era totalmente bancado pelo Instituto, né? Então, assim que a gente perde o recurso, perde-se também vários programas, inclusive esse programa de mobilidade, que vinha ganhando força nos últimos anos, inclusive. Então, acho que o auge, assim, foi o período mesmo de 2018, quando eu fui, porque no período, né, o edital que foi lançado contemplou 8 estudantes, inclusive a mim. Então, foi um período que estava muito bacana para quem tinha interesse em ir para o exterior, estudar fora, ter essa oportunidade de conhecer outros países. E aí, de 2019 para cá, né, eventualmente aconteceu infelizmente aconteceu esse problema do contingenciamento, nós perdemos as bolsas de intercâmbio. O programa ainda sobreviveu por algum tempo, então depois que eu e a turma que foi comigo voltou, ainda foram mais alunos, mas foi por um período menor, e agora com a pandemia, né, nesse momento de incerteza, a gente não sabe como é que vai continuar o programa, né, não sabe se vai existir a continuidade dele. Ah, sim. Então, vocês tiveram um problema de ajuste do governo, de corte de verbas, né? Para oportunidade, para que outros alunos participassem, e de quebra mais esse problema, a questão da pandemia. Né? Mas o que eu vejo, assim, é que talvez esse corte, né, por um período, eu não acredito que isso vai se prolongar por muito tempo, eles não podem tirar esse direito dos alunos, né? A gente sabe que o Brasil está passando, né, por um momento de mudanças fortíssimas aí, novo governo, e foi tudo muito rápido. E realmente as expectativas pós-pandemia também, agora os alunos estão sem aula, né? Os acadêmicos aí nessa incerteza do que vai ocorrer. Às vezes a pessoa, mas como que você fala de intercâmbio nesse momento, né? Bom, como eu disse, a educação ela não vai parar. Isso tudo vai normalizar. Obviamente que vai existir um novo normal aí, mas o intercâmbio ele nunca vai deixar de existir. Ele é importantíssimo e agrega muito valor e é muito bacana essa conexão que as universidades federais têm com as universidades internacionais e trazer esse valor acadêmico. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, Luiz. Numa outra oportunidade, eu vou falar também de intercâmbios, que você, né, os pacotes de intercâmbios que você compra, né, particular, eles também irão continuar, mas hoje eu vou dar mais foco a esse caminho que você percorreu como estudante e o que ocorreu depois, né? Qual foi a sua experiência? Por exemplo, a importância da língua inglesa nesse contexto, quais foram os caminhos que você percorreu para conseguir participar desse programa, né, dentro da universidade, lembrando que o Luiz participou de um programa, né, no curso superior já, né, tem uns programas também para o ensino médio, que eu posso falar também numa outra oportunidade, e o Luiz participou desse programa de mobilidade acadêmica, né, que favorece aos alunos do curso superior. Então, como foi isso, Luiz? Qual foi o caminho? Vai abrir abriu aí uma oportunidade. O que você fez? Você se inscreveu? Você foi selecionado? Quais foram os caminhos que você percorreu? Então, essa é uma questão bastante interessante, até porque depois que eu retornei em fevereiro do ano passado, e eu já tive algumas oportunidades, assim, de conversar com mais pessoas abertamente sobre o intercâmbio, falar um pouco da aparência, né, porque as pessoas imaginam que é o intercâmbio e falar de fato o que é, mas às vezes até para mim é um pouco difícil, né, porque é uma experiência e eu tenho certeza de que todo mundo que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo agora, teria uma visão mais clara se tivesse a oportunidade de passar por um intercâmbio, né, de realizar um intercâmbio. É um pouco até difícil de explicar, que parece que as palavras são capazes de mensurar o tamanho dessa experiência, né. Então, falando basicamente sobre o caminho. Eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, e, e por ser de origem humilde, eu não acreditava que eu pudesse fazer, pelo menos não a nível de graduação ainda, né? No meio acadêmico, a gente ouve muito falar em intercâmbio, mas numa modalidade um pouco diferente, né? Que é o mestrado, sanduíche, o doutorado, sanduíche, que é até mais comum. Então, lá na última etapa, lá no último grau acadêmico, que é durante o doutorado, as pessoas têm a oportunidade de fazer, algumas, né, têm a oportunidade de fazer
o intercâmbio. E eu fui agraciado, né, com esse intercâmbio ainda durante a graduação, então foi algo que me pegou bastante de surpresa. Bom, né, nesse tipo de modalidade especificamente, o que é necessário fazer é ficar bastante atento aos editais. Então, o Instituto tem um portal, porque são 10 campi, mas tem o portal geral do Instituto e tem também as páginas de cada campo. E todas essas páginas são alimentadas diariamente com várias informações, então você tem que ficar bastante antenado mesmo. Até porque algo que me impactou bastante foi o fato de o intercâmbio ser algo tão grande, mas que é tão pouco divulgado. Eu acho que a instituição poderia promover mais, porque é realmente uma oportunidade fantástica, que realmente muda a vida das pessoas que passam por ele. E a gente tem que ficar atento também aos requisitos, né? Então, você que quer fazer intercâmbio, tem que manter boas notas, tem que manter um coeficiente de rendimento alto. E o que seria esse coeficiente? Né? Todas as suas notas, elas são ponderadas com base na carga horária da disciplina. Então, se você cursa uma disciplina de 120 horas e tira uma nota alta, o seu CR sobe. Mas se você cursa uma disciplina de carga horária alta, mas tira nota relativamente baixa, o seu CR desce. Então, existe essa ponderação nas notas que é importante também você estar atento. Às vezes a gente acha que nota é só para mensurar que você vai ser aprovado em uma disciplina, mas acaba que no meio acadêmico ela tem uma importância muito maior, né? Eu, particularmente, por estudar licenciatura, algo que eu me preocupo muito é com a formação das pessoas, né? Assim, que eu digo me preocupo no sentido de estudar bastante sobre isso, é justamente o quanto a gente se preocupa com a nota, né? Às vezes o aluno ele tende a achar que a nota é uma métrica do seu aprendizado, e na verdade não é, né? A nota é uma métrica que é utilizada basicamente para isso, não vou mentir, a nota que é usada formalmente no meio acadêmico para controlar as aprovações, mas apesar de não ser a melhor forma de fazer isso, né, até porque o conhecimento ele não pode ser mensurado, é uma forma de você conseguir oportunidade no meio acadêmico, né? Então, geralmente, qualquer edital que você vai tentar, é importante que você tenha boas notas. E além das notas, é importante que você tenha também um currículo, né? Geralmente, no meio acadêmico mais utilizado é o currículo Lattes, que é um currículo, já tem uma plataforma estruturada, onde você lança tudo que você participou de curso, qualquer formação complementar que você tiver, projetos de pesquisa, de extensão. Então, é importante que, além de ter boas notas, você seja participativo, seja ativo no seu curso, que você participe de eventos, ajude a organizar eventos, participe de projetos, faça pesquisas, porque isso é o seu portfólio, né? Você, como estudante, como profissional no futuro, vai usar o seu currículo para mostrar o seu engajamento, o seu envolvimento com as atividades acadêmicas. Então, é bastante importante. Esses dois juntos formam a etapa de classificação para o intercâmbio. Então, quando você for tentar, tem que ter um currículo bom e tem que ter notas boas, né? Porque as inscrições são ranqueadas a partir dessas duas métricas que eu mencionei. E foi justamente isso que eu fiz lá em 2018. Eu me candidatei, eu estava ainda no quinto período, estava terminando o quinto período, ou seja, estava no meio da graduação, eu já tinha participado de eventos, eu sempre fui bastante ativo, é uma característica minha de pegar muita coisa, de me envolver muito, eu acho que isso faz com que a gente sinta de fato, experiencie de fato o curso superior, né, que diferente dos outros níveis de ensino, que a gente é muito passivo, que você chega na sala e tem aquela coisa do professor chegar e de transmitir o conhecimento, e você não se envolve tanto, não tem tanto aquela participação, no ensino superior isso muda um pouco, né, porque ali você está se formando para ser um profissional, e sendo profissional, você vai ser dono do seu exercício, né, do seu ofício, então, você já tem que ter essa postura mais participativa. E aí, a partir disso, a partir da seleção, que eu falo que é a parte mais fácil, o pessoal até me xinga quando eu falo isso, mas é porque realmente o intercâmbio é desafiador, antes, durante e depois. Então, é interessante que, além de manter essas boas métricas, que você esteja atento ao depois, né? Então, você foi selecionado. É claro que todas as disposições sobre como vai ser o processo seletivo vai estar no edital, e você conseguindo, ainda tem muito chão pela frente. Então, por exemplo, passaporte. Então, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, nunca tinha nem visto um passaporte.
Então, eu tive que tirar passaporte, eu tive que emitir meu visto, tive que ir no consulado, fazer entrevista, preencher documento, fazer coisas que eu nem imaginava. E depois disso, você já começa a sentir, ficar naquela empolgação, na energia que você vai para o exterior e vai fazer o intercâmbio de fato. E aí chega realmente o dia, você já está lá na fila do embarque e a ficha ainda não cai, sabe? Só quando você chega lá que fala, não, eu estou em outro país, que você começa a sentir que o intercâmbio realmente começou. Então, eu diria que Você falou uma coisa bacana, Luiz. Eu acompanho muito aqui, né? Porque aqui a gente participa dos sonhos, né? Um aluno, quando ele entra para fazer um curso de inglês, cada um tem um objetivo. Muitos deles sonham com esse momento. Igual você disse, a maioria não consegue, às vezes, imaginar a importância que é essa experiência e o amadurecimento que isso traz, né? Aqui, às vezes, tem alunos que nunca viu, né, um passaporte, não sabe como, né? Então, já começa uma construção um amadurecimento, né, desse aluno. E assim, eu falo, você é merecedor, igual você, de uma família humilde, né? Qual que é a sua cidade? Você não é de Salinas, né, Luiz? eu sou natural de Salinas, eu nasci aqui, mas eu morei quase a minha vida toda no município de Santa Cruz de Salinas. É uma cidade Pois é. pequena, perto daqui. E aí você imagina, igual você falou, eu nunca imaginava. Então, assim, isso nunca, né? As pessoas que sonham, elas têm que ter essa ideia, não é porque você é um aluno de escola pública, né? Você tem condições, sim, de ter um aprendizado bacana, né? E construir ao longo da sua vida um caminho, né? Então, talvez agora, esse momento que os meninos estão mais em casa, repensar nessas questões, porque um dia as coisas vão voltar a acontecer novamente, então vocês vão preparando esse caminho para aproveitar essas oportunidades, né? E aí essa emoção de você chegar num local onde você só ouvia falar e de repente ter essa experiência. Aí, Luiz, você chegou, passaporte, tá, estou na Europa. Porque, na verdade, a casa que te recebeu foi Portugal, né? Isso. Tranquilo, até ali, português, falando português com você, foi muito tranquilo. Tranquilo nada. Portuguesada, conversando com gato de Brasil. Ok. Depois você, né? Mas e lá? Como é que é esse negócio? É só passear? Vou lá conhecer um monumento histórico? E lá? Como que é a vida de um acadêmico brasileiro que nunca saiu fora, né, fora do Brasil? Deslumbrante. O que aconteceu nesse momento? Qual foi o que aconteceu lá na hora que você chegou? Quais são as primeiras, assim, qual que é o seu schedule? Quais são as rotinas que você tem que seguir nesse intercâmbio? Então, é uma dúvida bastante comum, né? O que que você faz quando chega lá, o que que você tem que cumprir. Então, é interessante entender que nessa modalidade de intercâmbio, que é o intercâmbio acadêmico, você vai para estudar. Claro que saindo daqui e indo, não vou nem falar para Portugal, indo para a Europa, né? Porque a Europa e o Brasil são praticamente do mesmo tamanho. Indo para a Europa, você vai ter que, claro, viajar. Você não vai sair daqui, vai para a Europa e vai ficar sem viajar, dar uns rolês lá, né? Oh. Mas, claro, existe toda uma parte burocrática, né? A instituição aqui do Brasil, ela tem um convênio com a instituição do exterior. Então, eles têm um acordo de mandar os estudantes daqui para lá para estudar. Então, chegando lá, a primeira etapa é você ir até o gabinete de relações internacionais, na instituição que vai te receber, né? E lá você vai ter todo um suporte, existe um profissional que vai te aconselhar, que vai te dar um direcionamento do que tem que ser feito e você tem que formalizar a sua entrada no país. Portugal é mais tranquilo porque você consegue ir daqui para lá até mesmo sem visto, se for uma viagem turística, até 3 meses você pode ficar no país sem ter nenhum problema legal. Mas como estudante, você tem que formalizar a sua entrada lá, tem que cumprir toda a parte burocrática. Antes de sair do Brasil, além de ter o passaporte e o visto, você precisa de ter uma documentação que vai te dar um suporte em questões de saúde, que é uma assistência que já é findada entre os países, né? Então, eu vou até falar sobre isso mais para frente um pouco, essa questão de saúde, que é bem importante, né? Que muita gente não se atenta a isso. E você tem que cumprir todo um cronograma de atividades. Então, eu cheguei, tive muita coisa para fazer, muita parte burocrática para resolver, e eu diria que a parte principal, em termos de estudos, seria o preenchimento do acordo de estudos, né, que é como eles chamam lá. Então,
Aqui, todo semestre, a gente faz a matrícula nas disciplinas que a gente quer cursar, e lá não vai ser diferente, né? Lá não, lá você vai ter que cumprir uma carga horária, né? Que eles não mensuram assim, mensuram por créditos. Então, cada disciplina ela tem um número de créditos e você tem um mínimo e um máximo de créditos para cumprir no semestre. Então, você mesmo pode organizar suas atividades, você pode escolher, por exemplo, vou cursar disciplinas, ou eu vou cursar algumas disciplinas e vou pegar um estágio voluntário também. Existe essa possibilidade. Eu, por exemplo, distribuí a minha carga horária toda em 4 disciplinas e um estágio extracurricular, na minha área técnica, né? Mas existem também estágios voluntariados, que é como eles chamam, que você pode fazer em asilos, né, em creches, algo do tipo. E é bem bacana porque você tem várias Bacana opções, demais. né? Então, é um intercâmbio acadêmico, mas tem toda uma pegada cultural. Na verdade, eu costumo dizer que o intercâmbio, ele é, sobretudo, uma experiência cultural. Você vai para estudar, mas, assim, é incrível como toda a experiência cultural que você tem, ela sobrepõe todas as outras, até mais do que a oportunidade de conhecer uma outra universidade, um outro modo de ensinar e de aprender, porque ela é bastante diferente em termos de, assim, de algumas coisas que eu até poderia Fantástico. ficar aqui horas falando, né? Então, é bem bacana isso mesmo. Ana, essa questão do voluntariado que você disse, você participar ativamente de atividades, né, e acompanhar, né, como que funcionam. Lembrando que o Luiz, você faz o curso de biologia, né, Luiz? Pela Isso. UFMG, né, e você faz curso de biologia. E lá você é, tem algum curso de idiomas, eles oferecem, como em Portugal, como que foi, por exemplo, você precisou usar o inglês em algum momento? Conta pra gente um pouquinho, além dessa, né, essa rotina de estudo. Depois teve, lógico, você passeou, depois vocês vão lá, gente, no Instagram do Luiz, ver lá as fotinhas dele, né, essa experiência, você vê o prazer dele, assim, a satisfação. Eu fiquei encantada. Quando ele me contou a história, eu falei, não, nós vamos ter que bater um papo aqui. Porque é inspirador. Eu acho que todos têm que acreditar que um dia vocês podem ter essa oportunidade, né, não podem desistir dos seus sonhos e essa bagagem cultural que você trouxe. Aí depois você foi bater perninha. Você pegou ônibus, metrô. A Europa é um país que te dá uma mobilidade bem bacana. Você consegue visitar vários países, né? Mas Verdade. chegou um momento ali que você precisou usar seu inglês, né, Luiz? Como que Exato. foi essa experiência? Eu queria que você contasse pra gente se houve algum momento engraçado, algum momento assim que você passou um apertozinho, né? Acho que dá um friozinho na barriga, óbvio que sim, mas lá, né, os países mais desenvolvidos, a gente consegue se comunicar, né? Consegue. Como que foi? Conta, eu quero ouvir de você. Como que foi isso? Então, até linkando um pouco com a questão que você comentou, eu, por ter origem humilde, né, por ser pobre, vou usar porque é algo que eu me orgulho, de ser pobre, de ter vivido tudo que Com eu vivi nos certeza. últimos anos, né? Então, assim, e mesmo que não tivesse vivido, a gente tem que se orgulhar das nossas origens, de ser quem a gente é, e eu acho que o nosso caráter é justamente algo, é o algo pelo que a gente pode se orgulhar, né? E não a nossa origem, a nossa classe social. Então, eu vim de origem humilde, morei na zona rural, depois eu vim para o instituto, eu saí de casa pouco tempo depois de completar 14 anos, já para morar no internato, para conviver com pessoas do país inteiro, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Já foi uma experiência muito assim impactante para mim. E depois disso, no instituto, eu já vivi várias coisas, inclusive o ápice que foi o intercâmbio, né? Então, quando eu fui para lá, eu me senti como anos atrás, quando eu havia entrado no ensino médio lá no instituto. Foi para mim assim a mesma sensação de um lugar novo, de uma experiência totalmente nova, mas ao mesmo tempo muito desafiadora e enriquecedora, né? E aí já linkando com o inglês, quando eu fui, eu não tinha feito nenhum curso de inglês, então eu tinha um vocabulário. Eu sempre fui muito de estudar em casa, assim, eu procurava assistir a vídeos, lia alguns materiais, então eu conhecia várias palavras, mas eu não tinha nenhuma experiência em formular as frases, em fazer perguntas, em ouvir inglês, que é muito importante. Então, eu não tinha esse hábito. O que eu podia assistir legendado, eu assistia, ou tentava de alguma maneira praticar, mas era difícil, né?
E eu sinto que o que eu aprendi de inglês lá, sofrendo na prática em 6 meses, foi muito mais do que eu aprendi a minha vida toda estudando sozinho. Então, acho que a experiência, você se esforçar, ajuda demais. E aí você vai para Portugal, óbvio, eles falam português, português de Portugal, que é bem estranho, mas que é português ainda assim. E você pensa, eu não vou precisar de inglês lá. Mas não, como eu disse, a Europa é muito pequena, claro, do tamanho do Brasil mais ou menos. Então, transitar entre os países é muito fácil, é muito acessível. Você conseguia, por exemplo, sair de Porto, que era uma cidade grande de Portugal, bem próximo de onde eu estava ficando, e você ia para Paris por, sei lá, 13 euros, que é um valor muito em conta, uma passagem de avião, que foi o que a gente conseguiu na época, né? A gente foi a Paris nesse voo aí de 13 euros. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E eu fui com um amigo, a gente se conheceu, a gente estudava no mesmo campus, eu falo estudava porque ele já se formou, está no mestrado hoje, e ele não falava nada de inglês. Eu tampouco, né? Eu não falava inglês também, mas eu tinha vocabulário. Então a gente falou, a gente está aqui, temos que conhecer a Europa, vamos que vamos, e vamos arriscar no meu inglês aí, vamos confiar. Qualquer coisa rola uma mímica e a gente se ajeita. Aí chegou a primeira data, foi um feriado, a gente estava com receio ainda de ir para um lugar um país que falava inglês, claro que como língua oficial não são tantos, porque cada país tem sua língua ou várias línguas, mas aí a gente resolveu ir para Madrid. E para Madrid também ninguém falava espanhol, aí não mudou muita coisa, né? Mas a gente tinha aquela crença, espanhol é mais próximo, também é uma língua latina, vai ser de boa, que nada. Lá eu tive que enrolar no inglês também, porque o espanhol deles é bem diferente. Então, eu não consegui ir no espanhol, foi no inglês, eu já comecei a aprender algumas coisas, já dei uma praticada. E quando a gente foi fazer a nossa primeira trip, né, a nossa primeira viagem, de fato, assim, por vários lugares, principalmente quando a gente passou no controle lá de embarque, na entrada lá da Inglaterra, do Reino Unido, né, eu tive que falar, conversar em inglês, assim, pela primeira vez eu tive um diálogo em inglês, então foi uma experiência muito legal, porque eu tinha praticado demais, Holanda, eu assisti vídeo demais, eu procurei demais, eu treinei demais, já preparei algumas frases, então quando o carinha lá do guichê conversava comigo, eu tava com a lista de frases assim, aí eu me organizava, agora é essa, não depois aquela. Mas assim, foi uma experiência muito boa para mim, porque meu amigo estava ali dependente de mim e eu tinha que desenrolar no inglês, né? Então tinha que sair. Ao mesmo tempo que essa pressão é um pouco desconfortável, ela é boa porque ela faz a gente aprender, ela faz a gente crescer no idioma. E depois disso foi só 9 para o inglês, né? Tanto que depois que eu cheguei, eu tive que entrar no curso, comecei a fazer o curso lá com você, e aprendi muito mais, e aí eu realmente senti a necessidade de falar um segundo idioma. Porque você chega lá, se você é brasileiro, as pessoas esperam que você fale pelo menos espanhol, né? Então, assim, você ter um segundo idioma é muito importante. E você pensar que a nossa função, acho que mais básica no dia a dia, que é justamente, acho que fora, claro, a locomoção e os sentidos e tudo mais, é você realmente se comunicar. Então, pensa você em um lugar que você não conhece a língua das pessoas e você tem que falar alguma coisa e não consegue. Eu dei muito Verdade. aquilo lá, eu estava num hostel, por exemplo, e aí eu, destrambelhado como eu sou, eu deixei uma parte que lá eles usam banheiro, em todos os lugares tem banheiro, seja em hostel, em casa, todo lugar tem banheira. Aí uma parte da cortina da banheira estava do lado de fora e eu não vi. Eu tô tomando meu banho pleno lá. Quando eu terminei, tava uma poça de água no banheiro que tinha vazado para fora. Então, no corredor, o corredor estava todo alagado. Eu cheguei, tipo, eu não tinha para onde correr. E a recepção era do lado. E eu cheguei para o cara todo sem graça, estava sem celular nem nada, né? Tava no banho. E perguntei para ele: Do you have something to dry the floor? Você tem algo para secar o chão? Ele ficou meio assim, né? Depois eu fui descobrir que o verbo ideal não seria nem dry, né? De secar, seria mop, or something, alguma coisa parecida. To mop the floor, mas eu nem sabia. Então, assim, você tem que desenrolar, ou faz uma mímica. Em hostel também, quando a gente ia na recepção, eu que tinha que falar, que a gente tinha uma reserva. E aí você já se habitua com vocabulário, isso também é muito bom. Então, quando você está lá na pressão, você sente a necessidade de ter um segundo idioma. E pensar que se você tivesse o domínio da língua,
não precisa ser fluente, né? Mas ter um nível avançado, você se sairia super bem. Então, seria uma viagem logo ali, né? Você iria, não teria dificuldade nenhuma, porque qualquer coisa é só perguntar. Eu mesmo tive que evitar de perguntar várias coisas em várias situações por vergonha de perguntar e de me embananar no inglês. Então, o pessoal até fica me zoando, porque eu sei falar os números, entendo também os números em quase qualquer língua, porque eu pratiquei demais. A gente sempre ia no BK, né, no Burger King, com medo de perguntar de pedir as refeições lá serem muito caras, porque o euro é bem caro em relação ao real. E aí, quando a gente estava no BK, chamava o número, podia ser em francês, alemão, eu estava indo, porque eu sabia, então eu falava, gostando de 7, eu sabia que era o nosso pedido, aí eu ia, né? A questão do número é fantástico. É, aí o pessoal fala, mas você Bacana. vai perder o seu tempo aprendendo os números para quê? Só quem foi no BK na Europa sabe, né? Verdade. Então, Luiz, nossa, assim, dá para a gente ficar com umas 3 horas, né? O Luiz já me contou muito sobre essa experiência dele e é enriquecedor em todos os sentidos, né? Nos micos, né? Em todos os sentidos. A bagagem de conhecimento que você traz. Eu tive essa experiência quando eu fui para os Estados Unidos, a minha realidade era muito, né, diferente da sua, não fui como acadêmica, eu fui para tentar uma vida nova e eu passei por muitos micos também, por não falar inglês, né, fluente, e a gente enfrenta umas dificuldades, sim, no início, mas é isso, a determinação é importante nesse momento, a coragem, muito importante nesse momento, enfrentar o medo e usar os recursos que você tem. E aí é uma aprendizagem todo dia, né? E é isso, acreditar que você é capaz, né? Às vezes a pessoa fala, nunca vou poder fazer um intercâmbio porque eu não falo inglês. Não, né? Você tem as oportunidades, mas é óbvio, por exemplo, conhecimento em espanhol, né? Você conhecer um pouquinho da cultura do local que você vai estar é importante, mas a bagagem que traz é fantástica, né? Nós temos alguns comentários aqui. Olha só, o pessoal, né, falando aqui tá gostando bastante do depoimento. O Luiz é maravilhoso, gente. Luiz, esse menino é uma inteligência que eu não consigo explicar. O quanto esse rapaz é inteligente e muito esforçado, e ele é merecedor mesmo, e é muito bacana eu poder ter essa oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. A Alessandra disse que já, né, que é uma experiência sensacional, que ela já passou por isso, que Portugal é maravilhoso, muita cultura envolvida, de fato. Aqui a N da Silva, cultural demais, cada monumento, universidades incríveis, a Joselena é minha irmã, né, a família do esposo dela é de Portugal, e realmente eles falam que Portugal é riquíssimo em culturas. Ela até pergunta se você conheceu o Oceanário de Lisboa. Qual cidade você ficou em Portugal, Luiz? Eu fiquei em Bragança, lá no extremo noroeste, quase colado na Ah, Espanha. É um pouco uhum. longe de Lisboa, eu até vi a pergunta dela, acabei de ver, mas infelizmente eu não consegui. Eu passei muito rapidamente por Lisboa, era um pouco longe. Eu conheci mais fora de Portugal do que o próprio Portugal, sabe? Mas Portugal é lindíssimo, eu conheci bastante coisa no Porto. E realmente, parece que cada lugar é muito recheado de história, né? Por isso que chamam de velho mundo. Lá é um poço de, de situações, você bate o olho, parece ser transportado para um outro ponto na história. E estando em Portugal, você sente um pouco também de familiaridade com o país, justamente por ser próximo do que a gente é hoje, né? Claro que É, existem diferenças, mas como eles colonizaram o país, a gente sente que a nossa cultura também, como é resultado, é uma mistura de culturas, inclusive a deles, a gente se sente um pouco em casa também, né? Então é bem bacana Portugal, é muito lindo, muito recheado de história, e quem puder passar por Portugal, não deixe de ir, porque realmente vai ser uma experiência magnífica. tenho muita vontade. O Genário também fez um comentário aqui, né, elogiando a sua pessoa, né, só para já potencializar mais aí o que a gente vem falar do Luiz, e que o Luiz seja inspiração aí para muitos de vocês, os acadêmicos aí que estão assistindo esse vídeo, né, os meus alunos aí do curso de inglês. Tem vários caminhos, né? Mesmo você vindo de uma família humilde, você possa acreditar que um dia possa acontecer, né? A sua mãe é professora, Luiz? Exato. Que Obrigado, orgulho. Janário, pelo comentário, fico feliz em ler isso. Eu estava até falando dessa questão de valorizar as origens, né? Eu sou muito feliz por ter vivido tudo que eu vivi.
né, por ter compartilhado momentos incríveis com as pessoas que eu conheci. Eu acho que a gente nunca pode negligenciar isso, apesar de que problema sempre tem, a vida não é fácil, né, apesar de ser bonita, ela não é fácil. Verdade. Então, é bem bacana a gente ressaltar isso, né? Então, obrigado pelo comentário. Isso. E, Luiz, e agora, pós-pandemia? Como é que estão aí os estudos, né? Depois que você teve essa experiência, porque foi o ano passado que você foi, né? Em 2019, foi isso? Foi em 2019, né? 2018, voltei em 2019. Você voltou, você ficou 6 meses lá. E aí você ia voltar, continuar teu curso aqui, finalizar. E pós-pandemia, quais são as suas perspectivas agora? Você que está aí no meio acadêmico, o que você pode dizer para a gente? Você acha que o pessoal deve acreditar que vai acontecer, que vai rolar? O que você pode dizer para a gente depois dessa experiência fantástica que você teve? Infelizmente, tivemos essa situação aí mundial. Qual que é a sua visão em relação a isso daqui para frente? O que impactou aí depois dessa Bom, experiência que você teve? eu acho que para discutir um pouco desse assunto, eu vou retomar até um período anterior ao do meu intercâmbio, que seria o período lá de Ciências Sem Fronteiras, né? O Uhum. programa Ciências Sem Fronteiras, ele ganhou bastante espaço, né? Ele mandou muita gente, muito aluno para fora do país. Então, foi aquele boom de intercâmbio. Eu acho que aí as pessoas se ligaram mais nisso, de que realmente era possível. Como eu disse no início, eu não esperava nunca, com 23 anos que eu tenho hoje, ter vivido tanta coisa, ter conhecido tantos lugares. Eu passei por 15 países na Europa. Jamais achei que eu fosse ter a capacidade de passar por tudo isso em tão pouco tempo. E nos últimos anos, a educação ela foi abrindo mais espaço para as pessoas, porque antigamente a educação, não vou dizer que hoje também não é, né? Mas ela sempre foi muito elitizada. Então, só quem tinha capital, quem tinha dinheiro, que conseguia ter acesso à educação, que conseguia boas oportunidades, né? Às vezes não precisava nem de recurso público, a pessoa tinha dinheiro, ela ia, não tinha problema. Né? E nós que somos pobres, a gente tem essa necessidade de ter esse auxílio. Porque, claro, o dinheiro que eu gastei lá, que veio todo da instituição, se fosse por conta própria, eu não teria como. Né? Então, acho que naquele período do Ciências Sem Fronteiras, houve esse boom do intercâmbio, as pessoas ouviram falar, viram que era possível, que todo mundo poderia ir, né? Que não haveria priorização das pessoas em detrimento de capital, e infelizmente foi um programa que caiu, né? Infelizmente, eu falo de coração partido, a gente tem vivido um desmantelo cada vez maior da educação, ao mesmo tempo que parece que as coisas estão melhorando, a gente vê que existe uma força que se opõe ao progresso da educação, e isso é muito triste, é muito lamentável, mas a gente fica feliz por ao menos ter a possibilidade de falar para as pessoas que a gente está vivendo um período ruim, um período difícil, mas um período em que a gente tem voz para falar, para expressar o que a gente sente em relação a isso, né? Que a gente repudia esse desmantelo da educação, mas que ao mesmo tempo nós acreditamos que é possível sim transformar a educação, até porque Paulo Freire já dizia, né? A educação ela não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, enquanto houver esperança, a gente acredita que as coisas podem melhorar, não que vão, mas que podem melhorar, e a gente tem que ter a disposição e a força para lutar contra essa maré do desmantelo aí da educação. Então, o que eu diria é que existem oscilações no período que eu fui, como eu disse, era o ápice assim, do investimento em intercâmbio, pelo menos na rede federal. Agora, infelizmente, decaiu com o contingenciamento e principalmente com a pandemia. O momento que a gente vive é de muitas incertezas, mas eu acredito que nós vamos passar um bom período com uma situação bastante difícil e caótica nos vários setores, não vai ser só na educação, vai ser geral, né? Então, eu não consigo nem prever quando essa situação pode normalizar, voltar como era antes, mas eu acho que a gente tem que realmente lutar contra isso, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não pode desistir e pensar que nós somos um só, frente a várias outras pessoas que lutam contra o que a gente está defendendo, mas seria justamente a gente se opor a tudo isso, né? A educação, ela tem que ser priorizada, porque se as pessoas elas são educadas,
eu falo educada, que ela tem acesso à educação, essa pessoa, ela consegue ter uma profissão melhor, ela consegue ter um cargo melhor, ela consegue ter o rendimento que ela precisa para sobreviver e também para a sua família, né? Porque hoje a gente fala, período de pandemia, a gente tem que trabalhar, tem que abrir o comércio, porque a gente precisa do trabalho. Mas precisa por quê? Né? Se a gente tivesse uma boa condição social, a distribuição de renda no país ela fosse realmente equitativa, todos nós teríamos condições de sobreviver à pandemia. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, por que o pai, a mãe de família tem que sair de casa para trabalhar? Né? O trabalho, eu penso que ele não deveria ser só labor. Você vender essa força de trabalho, né, receber um salário mínimo, que o mínimo não dá nem para viver direito, né? Com inflação em alta, tudo caro, é bem difícil. Mas a gente não pode desistir, porque a educação ela vai transformando cada vez mais a gente consegue melhorar tudo mais, a saúde, a segurança, a habitação, todas as condições de vida das pessoas. Então, eu acredito que a gente vai sofrer uma crise muito forte, principalmente na educação, porque sempre que dá problema em qualquer coisa, as pessoas tentam tirar da educação, né, tentam desmantelar cada vez mais, mas a gente não pode ceder e vamos lutar para que essa situação não se torne ainda maior, né, e ainda mais perigosa para a educação. Então, É o acredito que eu quanto vai ser difícil, mas depois volta a melhorar. Exatamente, você explanou muito bem. A educação não é independente da nota, como você falou lá no início, né? Eles olham muito, não vejo que a nota o estudante tira, ele determina exatamente quem você é, se você. Ali é só para saber se você aprendeu ou não, mas a educação, de um modo geral, em tudo, nós devemos acreditar, né? Culturalmente, o que você busca, naquilo que você acredita, né? Na honestidade, nessa busca por todas as melhorias, né? A educação, ela é um pilar importantíssimo. E, infelizmente, realmente, ó, você vê, tá tudo voltando, mas a educação ainda nós estamos meio perdidos sem saber realmente o que vai acontecer, né? Com esse novo normal. A educação, principalmente a educação pública, ela vem, né, tem sido sucateada, assim, né, e a gente vem lutando aí, os professores com as armas que têm, as escolas com as armas que têm, mas mesmo assim, com todo esse, né, caos, a gente vê uma pessoa que saiu de escola pública, eu estudei a minha vida inteira também em escola pública, tenho orgulho disso, né, e desde que eu me entendo por gente, a escola sempre passou por dificuldades, né, em todos os sentidos, mas tem professores ali guerreiros que fazem seu trabalho com a ferramenta que tem, os alunos com o que tem, conseguem chegar, né, e se tornar seres humanos igual a você através da educação pública. Nós não podemos perder a esperança, né? Essa oportunidade que você teve veio através de uma escola pública, de uma universidade pública, né? Uma pena que são poucas oportunidades, poderia acontecer mais, né? Mas a gente não pode deixar de lutar, nós não podemos esquecer. O Luiz está aqui para reforçar que pós-pandemia os acadêmicos precisam continuar buscando. Vocês vão nas fontes, visitem os sites das universidades, aproveitem todas as oportunidades que é de direito seu, né? Os meninos de escola, né, das escolas estaduais, todos os programas que tiverem aí, que, né, busquem, procurem. Existem vários programas que às vezes não é muito divulgado, que podem, né, facilitar e favorecer os estudantes. Nós temos que estar atentos, sim, nós não podemos fechar os olhos para a educação, nunca. Eu ainda costumo colocar que a educação, ela vem primeiro, depois a saúde, porque a educação envolve tudo, né? A educação só do saber matemática, saber história, culturalmente, é o respeito pelo ser humano, o altruísmo, né? Você olhar para o outro, né? É você dividir a sua experiência igual você está fazendo aqui, aceitando esse convite e dividindo aí toda a sua experiência que você teve. Isso é educação. Isso é acreditar que, através da cultura, através do olhar para o próximo, a gente pode construir uma sociedade melhor. E o conhecimento é isso, estrutural, escolas estruturadas para trazer essas oportunidades, né, do conhecimento de forma gostosa, que os alunos tenham prazer de aprender, né? Eu estimulo muito os meus alunos aqui do curso de inglês, vão atrás, realize seu sonho. Teacher, eu nunca vou poder fazer intercâmbio, eu não tenho condição. Faz uma poupança, meu querido, faz um plano aí financeiro de 2, 3 anos,
né? Tira um x-salada aí do fim de semana. Eu brinco demais com eles. Quem está me assistindo sabe disso. Gente, mas você sonha muito alto. Eu falei, mas você tem que sonhar alto, né? Eu era uma pessoa que eu jamais imaginava poderia pagar a minha passagem. Eu fui para os Estados Unidos, eu juntei meu dinheiro, eu trabalhei, né? A gente também construiu um caminho difícil para conquistar tudo que eu tenho, né? Que eu conquistei hoje, ainda continuo. E é isso, e a educação é o pilar. Não podemos fechar os olhos, né? Vamos continuar lutando, vamos, né, esperar aí que esse pós-pandemia, que é 2021, né, a grande expectativa aí do pessoal voltar, né, ativa, muitas coisas irão mudar sim, mas nós nunca podemos perder as esperanças. Quem sonha em buscar, porque você vai para um outro país, culturalmente a gente aprende tanto, você pode trazer para cá, né, pensar nisso, por exemplo, qual profissional que eu quero ser? Nossa, eu me espelhei naquele biólogo, né, de Portugal, aquele projeto, aquele, né, você trazer de lá o conhecimento, se deu certo lá, vai dar certo aqui, por que não? A gente tem que estar assim, nossa, tá dando certo lá, vai dar certo aqui. E é isso, eu acho que a gente está assim, o intercâmbio é isso, é trazer. Às vezes a gente faz um intercâmbio mesmo em outro estado, no Brasil. Você pode também buscar experiências, né? A gente alcançar onde você puder com as armas que você tem. É isso, eu acho que Então, a gente deixa eu conseguiu colocar aí. um ponto rapidinho, tentar ser rápido. Essa Uhum, questão, aí tá quase acabando. tá em 51, né, o tempo? E a Tá. gente. Não, mas aqui no StreamYard não tem, não. Aqui dá para ficar um pouquinho mais. Gente, aqui a gente fica tão nervoso, né, Luiz? Estava falando para o Luiz. Agora eu tô fazendo esses videozinhos, eu sou muito tímida. Essa geração novinha aí, o pessoal. É uma habilidade com isso aqui, gente, mas eu tô amando, né? Vai ficar cada vez melhor. Pode complementar aí, desculpa. Então, eu ia falar sobre essa questão de acreditar, né? Eu mesmo, eu sempre tive uma característica, não vou pontuar como qualidade ou como defeito, é que sempre tudo que as pessoas me dizem eu absorvo muito. Então, eu já tinha ficado de olho no intercâmbio em 2017, mas 2017 não tentei, estava muito em cima, e eu esperei para o ano seguinte, 2018, né? E quando eu fui procurar orientador, porque a gente tem que ter um professor do campus que auxilia e tudo mais, procurei várias pessoas, me formei, tive apoio de algumas, outras me disseram assim: ah, não tenta agora, você não está no final do curso ainda, vai ter mais chance para você tentar. E eu falei: não, eu quero tentar agora. Tipo, se eu conseguir, vai ser incrível, mas se eu não conseguir, eu já vou estar familiarizado com o processo, eu vou saber o que precisa, como é que faz, então ano que vem eu já vou estar mais craque nisso, para mim vai ser mais fácil, né? E acabou que eu consegui, se eu tivesse deixado para 2019, eu não teria conseguido, porque o programa realmente não ocorreu devido ao congelamento, né, do recurso. Então, a gente tem sempre que acreditar, que tentar, que correr atrás, não deixe que comentários de outras pessoas te limitem, né? Eu nunca vi a minha condição social, nunca vi as minhas características como empecilho para nada. Você tem que acreditar que você consegue fazer algo desde que você tente e que você tenha os recursos necessários para fazer isso. E se você não tem, você pode conseguir e depois tentar. Então, é importante que você tenha esse processo de autoconhecimento também. Eu não posso dizer que eu fui patriota alguma vez na minha vida antes do intercâmbio. Eu falava, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. A gente fica com essa sensação de esgotamento mesmo, porque a cada dia a gente fica mais triste com as situações que acontecem, né? Cada dia é uma notícia pior do que a outra, e você se preocupa e você acumula tudo isso, e aí você fica com esse ressentimento, né, de pensar que o seu país não é um país bom para se viver ou coisa do tipo. E quando eu fui para Portugal, que eu conheci a realidade da Europa e que eu vi que tudo lá era bom demais, falei assim, cara, isso não é motivo para eu falar que eu não gosto do meu país, que eu quero ficar aqui, eu não fiquei. E eu tive a oportunidade de ficar. Eu recebi um convite do meu orientador de estágio para fazer o mestrado lá, e eu falei assim, não, eu quero voltar. Minha família está aqui, meus amigos estão aqui, esse é o meu país, essa é a minha casa, e tudo que eu aprendi lá e que eu vi de bom lá é algo que eu quero que seja reproduzido aqui, reproduzido e posteriormente melhorado. Então a gente não pode criticar
de só reclamar, de falar que está isso, está aquilo. Então, se existem problemas, vamos trabalhar junto para conseguir consertar, vamos melhorar, porque esse é o país que a gente tem, essa é a nossa casa, é aqui que a gente vive. Então, se a gente não cuidar bem da nossa casa, quem vai cuidar, né? Quem não mora nela, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Eu voltei para o Brasil porque eu acredito no Brasil. Obviamente, um país desenvolvido, né, os Estados Unidos, né, a Europa, países fantásticos, coisas incríveis, mas eles também, quando vêm aqui, eles ficam também encantados com o que o nosso país tem. E você, Luiz, vocês, os jovens que estão assistindo, vocês têm que acreditar que vocês são capazes de construir o Brasil. É vocês quem vão construir o Brasil. São vocês. Então, através disso, essa experiência que você teve lá fora, você passa, puxa vida, se aqui dá certo, por que no Brasil não pode dar certo? Não é verdade? Poxa vida, eu falava, gente, eu trabalho aqui nos Estados Unidos 12 horas por dia. Eu deixava os meus filhos 6 horas da manhã na babá, pegava às vezes 7 horas da noite. Falei, poxa vida, se eu vivo desse jeito aqui, será que eu não consigo sobreviver no Brasil trabalhando? Eu dou sangue para esse país, por que eu não posso dar meu sangue no Brasil? Né? Então, se você pode ir lá e aprender e trazer, traz para cá, né? Às vezes a gente vê médicos, né, indo fazer, conseguir terminar os estudos fora, vai, volta, traz para cá. O Brasil é um país fantástico, a gente entende que as políticas públicas precisam melhorar muito, mas está caminhando, a gente tem que acreditar, nós temos que parar de pensar que nosso país não tem jeito, né? O nosso país tem, porque tem pessoas igual o Luiz, igual muitos Luizes por aí, muitas Marias, muitas Manuelas, muitas meninas e meninos aí fantásticos, e que conseguem essa oportunidade, por quê? Porque alguém acreditou em você, Luiz, por isso que ele te deu essa oportunidade. É a educação. Então, nós não podemos desacreditar, né? Nós sabemos das dificuldades que o Brasil caminha na questão da educação, tem muita coisa para fazer, mas somos nós que vamos mudar isso. É mudar a cabeça, né? Até aparecer um gestor que vai falar assim, agora nós vamos botar esse negócio aqui para ferver, né? Porque ó, o Luiz foi lá fora, trouxe essa experiência, aquela médica trouxe experiência. Olha quantos cientistas brasileiros aí fazendo um trabalho incrível com a vacina, né, do coronavírus. Por que no Brasil não tem talentosos? Tem sim, né? E é isso, cada um aí se descobrindo. Então, gente, aproveite as oportunidades que vocês têm, né? Se tem oportunidade de estudar, aprender um curso novo, não quero fazer faculdade, quero fazer um curso técnico, ok, não quero seguir nada, eu não quero continuar estudando, eu quero ser empreendedor. Busque, acredite, né? Que a educação é que vai mudar esse país, é que vai mudar a realidade. Mudou o Luiz, né? E muda muitos meninos por aí. Se inspirem no Luiz. O Luiz aqui está deixando essa mensagem para vocês. Se inspirem, acreditem na educação. Acreditem na educação. A palavra acreditar, para mim, eu acho que é uma palavra tão forte que é que faz a gente ter força. Acredito, estou com medo, mas eu acredito. Vamos lá, eu acredito. Está dando errado, mas eu acredito que vai dar certo, né? E é isso. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários aqui. O Silvano. Parabéns, Jolande da Silva, por passar os seus conhecimentos aos jovens salinenses. Parabéns mais uma vez, Luiz. Se brincar, até mandarim ele aprende. Aprende, viu? Não tem, nossa, eu fico assim honrada, né? A gente que é da área de educação, o Silvano também é professor, né? Nós nos encantamos, né, com os caminhos que os nossos alunos percorrem, eles nos surpreendem, né? E a gente tem que compartilhar isso. Tatiene, é bom demais ver um ex-aluno tão longe, eu espero que vá mais longe, Fairim, Luiz Antônio Teixeira. Isso aí, realmente, nossos alunos, assim, nos enche de orgulho. Vamos ver se tem mais alguma aqui. A Joseli, parabéns pelas atitudes, uma desprepara antes, não desistir agora e para um futuro brilhante. Com certeza. Contribuindo muito aí para o desenvolvimento da nossa cidade de Salinas, né, para a sua comunidade. E você é uma inspiração para os meninos do Instituto Federal de Salinas. O Instituto também é um presente, tá vendo? A gente fala tanto de dificuldades, né? Mas eu saí de Salinas, não tinha instituto como curso de graduação, era só técnico agrícola. Olha o quanto que já melhorou, né? A gente tem também, nós temos muitos avanços. O Instituto veio para somar a nossa região aqui. Nós somos
abençoados de ter um Instituto Federal aqui. Então, os alunos, né, o pessoal da região de Salinas, valorizem o Instituto que você, né, federal, né, se dediquem. Entrou lá como estudante, se dedica. Minha irmã estudou, hoje a minha irmã faz doutorado em Maringá, ela veio, né, fez o período dela nessa escola. Então, gente, a esperança, né? Nós precisamos, sim, valorizar o que a gente tem e lutar para que melhore mais ainda. E buscar, pessoal, pós-pandemia, nós vamos vir com tudo, a educação vai continuar e vocês se inspirem no Luiz. Acreditem, continuem acreditando. Vamos lutar para os direitos, né? Quem tem esse sonho de fazer, né, de participar de um programa de mobilidade acadêmica, consulte os sites, né, das universidades federais. Eu não sei muito se estadual tem programa, você sabe, Luiz, informar? Se as universidades estaduais disponibilizam? Tem sim. Eu já ouvi comentários de alguns amigos que me disseram, acho que até o Unimontes, que é próximo aqui, também tem. Eu não sei ao certo como funciona, né? Tem que ver também se existem convênios entre as universidades daqui e as universidades de fora também para possibilitar o intercâmbio. Mas, assim, até uma última mensagem que eu queria deixar é que eu estou aberto a compartilhar qualquer experiência, qualquer informação que eu tiver, com quem tiver interesse em fazer intercâmbio, ou quem tiver dúvida, curiosidade, é só me perguntar que a gente compartilha. Estou até com um projeto antigo de criar um canal para falar um pouco mais da experiência, porque eu poderia ficar aqui horas falando sobre vários pontos. Então, Palestra também, né, Luiz? Se alguém quiser contratar você, né? Você é palestrante, né? O Luiz tem uma, né? Contrate o Luiz, dá uma força. Ele é estudante, né? Se só quiser contratar o Luiz aí para uma palestra pós-pandemia, né, gente? verdade. Bacana demais. Que Então, a gente legal. Olha, Então, porque o conhecimento, a essência dele é essa, né? Ser compartilhado. A gente não pode segurar o conhecimento para a gente, tem que socializar. Então, se sintam à vontade para entrar em contato comigo, para qualquer dúvida, qualquer informação, tá? A gente está aberto para isso. E acreditem em vocês, vão deixar essa mensagem bem marcada de forma bem incisiva para vocês, tá? Acreditem em vocês, acreditem no potencial de vocês. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente pode fazer, mas isso não nos impede de descobrir. Vocês têm que descobrir no que vocês são bons, o que vocês querem fazer, querem mostrar e querem servir também, né? Porque a gente também existe para servir as pessoas. Então, o que a gente sabe fazer não fica restrito a nós, né? Eu, por exemplo, estou em duas áreas aí, eu estou me formando em biologia, mas eu também sou técnico em informática, eu trabalho com a área próxima das duas, e estou me formando para ser professor, justamente por amar o conhecimento e amar também compartilhá-lo. Então, é importante que você use também aquilo que você tem para servir as pessoas, e com isso também transformar a realidade delas. Essa é a grande pegada de estudar, de trabalhar, né? É você aprender para servir. e ser professor, Luiz, você se torna um eterno aprendiz. Sim. Porque eu falo para você, quando você começa a ser professor, a gente ensina, a gente passa os conhecimentos, mas nós também aprendemos muito. E é fantástica essa troca. Falo isso para você, que para mim foi assim, sabe? E até hoje eu estou aprendendo com você, sou professora, né? Tenho orgulho de ter sido professora, né? Sou professora no curso de inglês, por pouco tempo, mas olha isso. Também aprendi muito com você. Então, é essa troca, né? Isso é muito bacana. Então, é essa a essência da educação. É isso, né? Quando você começa a pensar que o seu conhecimento vai somar a vida de alguém, a educação dá certo, por que não? Isso aí, bacana demais. Quer fazer algumas E é uma últimas professora considerações, Luiz? maravilhosa, gente. Super recomendo. Teacher Geolande, façam aulas de inglês com ela, porque ela é incrível, de Obrigada, verdade. meu querido. Você ouviu falar, né? Da famosa Geolande, mas quem ainda não a procurou para fazer aulas, procurem, porque vale muito a pena. Nossa, agora eu fiquei aqui vermelha, né? É Ela uma honra vermelha ouvir isso de mesmo. você. É uma honra ouvir isso de você. Agradeço a todos que acompanharam essa live. Agradeço você mais uma vez, Luiz, e eu desejo a você um caminho brilhante, né? Que nos próximos anos aí eu vejo você conquistar todos os seus sonhos, que você realize todos os seus desejos, que você seja feliz escolhendo uma profissão como sobrevivência, como ganho, né? Que você possa
Isso, doar seus conhecimentos, né, passar aí os seus conhecimentos e que a sua história inspire as pessoas. E que quem sonha não desista, que continua acreditando, tá? Um beijo no coração de todos e depois vocês podem, eu vou postar essa live aí, quem quiser depois continuar fazendo perguntas, sigam o Luiz lá, passa o seu canal aí do Instagram, Luiz. É Luiz from Delta, é um pouco complicado, mas o pessoal depois encontra lá também, porque a gente começou a transmissão lá, né? Isso, e ó, gente, desculpa o pessoal do Instagram, so sorry. A gente teve uns probleminhas, é porque, igual eu falei, a tecnologia aqui a gente se misturou um pouquinho e deu um eco. Na próxima eu vou providenciar um fone, eu acredito que diminua essa interferência, mas vai estar no IG lá e vocês acompanham depois, tá bom? E é isso, a todos que participaram aí, depois quem quiser fazer perguntas, né, pode deixar aí nos comentários. E aí eu passo para o Luiz. E é isso. Chame o Luiz aí para uma palestra na sua cidade, né? E é isso, gente. Muito obrigada, viu, Luiz? Valeu. Nada. Thank you so Eu much. mais uma vez pelo convite. Fiquei bastante honrado, né? Então, tamo junto sempre. Prazer foi meu. Um abraço. Obrigada, Abraço. pessoal. Good Até mais, night. pessoal. Obrigado pela presença. Obrigada, gente. Tchau.